tudo bem? Iremos apresentar o caso clínico da disciplina de Fonoaudiologia Clínica Voz. As alunas são eu, Raine Maia e Andresa Mainara. Para preservar a identidade do nosso paciente, iremos chamá-lo de NMR. A data de nascimento do paciente é dia 30/4/2018. Ele tem 3 anos atualmente. Ele foi encaminhado a partir de uma avaliação otorrinolaringológica que observou um adenoide com comprometimento de obstrução de 70% e presença de nódulos vocais. Vale ressaltar que, neste caso, não foram apresentados durante as consultas o encaminhamento ou laudo do otorrino, nem exames de imagem que atestasse a presença dos nódulos. A queixa vocal e histórico da disfonia. A queixa, relatada pela mãe, abre aspas, às vezes tenho dificuldade para entender o que ele fala. Ele grita muito e quando chora muito a voz some. De acordo com a mãe, NM apresenta rouquidão persistente que dificulta a fala e inteligibilidade. Outras queixas são engasgo com saliva, ronco à noite e tosse frequente. Isso a mãe relatou muito durante a consulta. E no histórico da disfonia, ela não soube informar. A única coisa que ela diz é que a partir de um episódio de infecção iniciado em 2018, isso comprometeu em muitos aspectos a vida de NM. Os comportamentos vocais. Dividimos tanto em favoráveis quanto desfavoráveis. Os desfavoráveis são uso inadequado da voz, como competição sonora, que a criança fala muito alto em ambientes ruidosos. Ela grita, mesmo estando um som perto, ela tenta competir com o ambiente local e grita sempre. Os favoráveis são hidratação de 2 litros ou mais, alimentação equilibrada, consome bebidas em temperaturas ambiente e não faz uso de ventilador ou ar-condicionado. No IDTV, que é o Índice de Triagem de Distúrbios da Voz, a mãe relatou que dor ao falar e dor ao engolir são raros, mas acontece. Que dor com secreção, perda da voz e secreção na garganta é às vezes. E sempre a criança está rouca ou está com tosse seca, o que é indicativo de problemas vocais. Na investigação complementar, o relato da criança é que a criança ela possui muita infecção de vias aéreas superiores de repetição, é respirador oral e tem a hipertrofia da adenoide, como já foi falada, com obstrução de 70%. Ele já está encaminhado para a cirurgia e aguarda. O uso de medicamentos que ele faz são Peglax 4.000, Avames, uma vez ao dia, e amoxicilina, a mãe relatou também que faz uso durante as crises de infecção. Não é relato de antecedentes familiares com problemas na voz e nunca realizou outro tipo de tratamento para a disfonia. A mãe também apresentou um exame que pedia uma audiometria. Então, assim, a criança aguarda a audiometria. Na avaliação perceptiva da voz, vamos ouvir primeiro a fala da criança. A vogal sustentada e seguido da fala. Vogal Aqui, ó, duas coisas que ela te ensinou. Vai. Percebam que há uma certa dificuldade na gravação do áudio, porque a criança não entende muito bem como que será a execução. Ela tem apenas 3 anos. Você sabe os números? 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10. 6 e 6? 6, 7, 8, 9, 10. E o 9? 10. E o 9? 9, 10. 10. Ótimo. Isso. Na avaliação geral, a gente classificou a gerbase da criança como grau 2, moderada, tendo rouquidão, suprosidade e instabilidade,
sendo rouquidão 2, suprosidade 1 e instabilidade 1. Então, ficou assim, o tipo é rouca de grau moderado. A ressonância da criança foi identificada também como laringofaríngea baixa, que é, no caso, baixa. Na emissão dos sons da fala, foram registrados 3 segundos para a vogal A, 3,26 para I, 3,4 para U, Z, 4 segundos, S, 3 segundos, e a relação S e deu 0,7, o que indica uma interrogação lógica durante a falação, e falta também de suporte aéreo. Outro, sim, é o ataque vocal. Ele foi classificado como isocrônico, o pitch da criança está adequado, a laudinência também, a articulação é indiferenciada, precisa ser trabalhada, e a velocidade da fala da criança é adequada, o ritmo é adequado e a respiração classificada como superior clavicular, modo oronasal e coordenação fonorrespiratória inadequada, como foi até visto que a criança falta um suporte aéreo. Tensão à fonação ausente. Na avaliação acústica, a gente encontrou o shimmer alterado, que é indicativo para parâmetro de voz disfônica, e em parâmetros funcionais, instabilidade e vibração da amplitude das pregas vocais, e também irregularidade na vibração das pregas vestibulares. Como a gente pode ver no espectrograma, temos harmônicos presentes até 5.000 Hz, presença de ruído, como é possível observar, e uma instabilidade. Na correlação auditiva e acústica e visual, a gente colocou como a acústica. Apresenta estrutura com harmônicos definidos até 5.000 Hz, como já foi falado. Traçado da criança nos harmônicos é regular e grau de esclarecimento normal. Além disso, apresenta instabilidade na quantidade do traçado e presença de ruído entre os harmônicos, o que indica falta de suporte aéreo e falta de cooptação glótica, essa presença de ruído. Visualmente indica que há funcionalmente instabilidade e a periodicidade de vibração das pregas vocais, alteração de fechamento glótico e vibração de mais de uma estrutura laríngea ou de pregas vocais em fases distintas. Auditivamente, isso classifica como uma voz disfônica e instável. A gente utilizou o QVV pediátrico, na qual a mãe respondeu que, em modos gerais, classificando como 3, às vezes, quando começa a falar, ela não sabe como a voz vai sair. Então, assim, a criança não tem um controle muito bem estabelecido da voz. E também a mãe relatou e colocou também que o filho repete várias vezes para ser entendido. Então, assim, ele não tem uma fala muito inteligível. Na régua de percepção, a gente tem um desvio entre o paciente e o terapeuta. O paciente não vê tanto problema na voz do filho, no caso a mãe relata, quanto o terapeuta consegue identificar. Então, o paciente colocou como 4 e o terapeuta colocou como 6 o desvio. Resumo do caso clínico. O paciente do sexo masculino, 3 anos de idade, e a queixa era a mãe, que diz por ele, né? Às vezes tem dificuldade para entender o que ele fala, ele grita muito e quando chora muito, a voz some. Refere a voz disfônica há bastante tempo, mas a mãe não sabe relatar quando que começou. O diagnóstico otorrinolaringológico é nódulos de pregas vocais, mas não foi apresentado o exame às terapeutas. E o diagnóstico etiológico, visto a patologia, juntamente com comportamentos vocais, disfonia organofuncional. O diagnóstico clínico foi nódulos de pregas vocais, respiração oral, hipertrofia de adenoide, o que tem uma obstrução de 70%, relatado pela mãe, constipação intestinal
infecção de vias aéreas superiores de repetição e respiração oral. Comprometimento pulmonar, que é decorrida da obstrução nasal também. Uso inadequado da voz, realiza competição sonora, comportamentos vocais inadequados. Ressonância laringofaríngea, articulação indiferenciada, incoordenação pneumofono-articulatória, qualidade vocal é rugosa de grau moderado, com soprosidade e instabilidade de grau leve. E a piora da qualidade vocal associada ao uso inadequado da voz e a comportamentos vocais inadequados. É tudo isso e muito obrigada.